Reunião de oração lá, esse é um desafio, sabe? Quem nunca foi ao núcleo, tem uma reunião de oração que funciona uma vez por mês lá no núcleo. E é bacana aí, porque a reunião de oração gira em torno da necessidade das crianças. A Marila vai, e a Marila fala, não, mas o Pedrinho está precisando de isso, aconteceu isso. E a gente ora pelo Pedrinho. Então, tal pessoa está precisando daquilo. É um desafio. E uma vez nessa reunião de oração. Primeira terça-feira do mês, às 8h30 da noite. Avenida Rua Nova York. É uma outra casa, não é essa casa na Rua Nova York. Um lugar super bonito. Eu queria ler um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 5, segunda metade do verso 24 em diante. Marcos 5, 24 em diante, B, 34. Grande multidão o seguia Jesus Cristo, comprimindo-o, né? Empurrando ele. Aconteceu que certa mulher, que há 12 anos sofria de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus Cristo, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vê que essa multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Amém. Há certas passagens no Novo Testamento que exercem um certo fascínio sobre mim. Eu volto a essas passagens. Eu fico pensando sobre essa cena desse relato. E essa cena, ela me mobiliza, me encanta. Eu já preguei sobre esse texto antes. E o fascínio desse texto tem a ver primeiramente com essa mulher. Então vamos começar pensando nessa mulher um minuto. Tem mais coisa que me fascina no texto, mas o primeiro fascínio é essa mulher. Segundo o relato bíblico, essa mulher sofria de uma hemorragia ginecológica. É claro que é isso que o texto está sugerindo. Ela tinha, digamos assim, uma menstruação constante. Não passava a menstruação. E o texto diz que ela sofria dessa doença há muito tempo. Diz que
fazia 12 anos. 12 anos. E nós estamos na antiguidade. Nós não temos recursos de hoje. Por exemplo, você não tem absorvente. Agora imagine uma mulher que está menstruada constantemente, sem absorvente. Isso significa que ela não podia praticamente sair de casa. Podia? Com muita dificuldade sair de casa. Com grandes implicações na sua vida social. Ela não podia se relacionar com as pessoas. Mas mais que isso, a perda constante de sangue deveria deixá-la anêmica. Provavelmente ela estava anêmica. Ou seja, taxa de hemoglobina baixa, né, doutor Sérgio? Quanto você acha que ela podia estar? 10? 8? 9? Abaixo da taxa que é 12, a recomendada para as mulheres. Ela está com a taxa de hemoglobina baixa. Eu tive uma anemia, o Sérgio me acompanhou, por isso que eu estou brincando com ele. E você tem uma sensação de fraqueza constante. Então você anda e não tem ar. O Sérgio, que é cirurgião, ele me conta às vezes que alguns pacientes têm taxas de hemoglobina que caem. Então essa mulher sistematicamente está se sentindo fraca, débil, sem força física. Portanto, é um quadro de uma doença crônica. Sérgio, só um detalhe rapidinho. Levíticos fala que uma mulher ficava no fluxo. Calma. Não dá spoiler, né? Então, essa mulher tem essa doença crônica e tem, portanto, um paralelismo com um conjunto de doenças modernas. Doenças crônicas. E você começa a pensar nas doenças crônicas que você conhece gente. Olhando para o verso 26, nós aprendemos que ela tinha visitado vários médicos da região. O texto não é muito generoso com os médicos aqui. Porque ela diz que ela sofria e sofreu muito na mão dos médicos. Talvez as consultas não fossem muito boas, os exames eram muito desagradáveis, o tratamento eram doloridos e os resultados eram sem resultados. O texto diz que, pelo contrário, ao longo desses 12 anos, a situação clínica dela foi piorando. E à luz do texto, nós sabemos também que era uma mulher que tinha algumas posses. Então, ela foi gastando todos os recursos que ela tinha com a melhor medicina da época. Ela foi no Einstein, foi no Sírio-Libanês, depois foi no Oswaldo Cruz, e foi gastando. A tal ponto que diz o texto que ela gastou tudo que ela tinha para se curar. Agora eu te pergunto se você consegue imaginar o estado de ânimo dela. Quem são os médicos, ou quem é um terapeuta como eu, que convive muito com a doença física e sabe o impacto emocional disso, né? É fácil antecipar que essa mulher estava deprimida. Os médicos ficam muito preocupados com o impacto emocional das doenças. O câncer, por exemplo, eles lutam para que os pacientes oncológicos não se deprimam, porque isso piora a evolução do câncer. Essa mulher provavelmente estava deprimida. Então, há paralelismo com a situação de um câncer que se estende por 1 ano, por 2 anos, 15 anos. O câncer hoje virou uma doença crônica. Talvez você queira fazer uma comparação com uma doença cardiológica, que também, às vezes, é crônica e as pessoas deprimem. Ou então, mais grave, HIV. Eu já acompanhei no meu consultório pacientes HIV positivos e a gente luta sistematicamente para não haver depressão. Agora, a doença, ela tem um outro aspecto e uma outra dimensão importante.
Além de estar fraca, de não poder sair de casa, de perder dinheiro, de sofrer com os médicos, é quase certo que essa mulher sofria uma discriminação. Não é raro as pessoas mal intencionadas e às vezes mal informadas discriminarem os pacientes. E até culpabilizarem os pacientes. Ah, você está doente porque fez isso ou deixou de fazer. E aí tem um processo de isolamento do doente. E não é por acidente que o texto trata dessa mulher como uma mulher só nesse episódio. Talvez ela não tivesse casado, essa mulher. Talvez que com esse problema ela não tivesse se casado. Talvez não tivesse filhas ou filhos. O texto não faz nenhuma referência a amigos ou parentes. Ela vai atrás de Jesus sozinha. Frequentemente, o doente está só. O que o texto não diz, e o Tomás já estava dizendo, mas o livro de Levíticos diz claramente, é que mulheres menstruadas são consideradas cerimonialmente impuras. Ou seja, elas perdem uma série de privilégios no cerimonial. Mulheres menstruadas, portadores de doenças contagiosas, por exemplo, os leprosos eram tidos como facilmente transmissíveis, eram considerados impuros. Então, é provável que na tradição judaica essa mulher tivesse sido declarada sistematicamente impura. Imagina o que significa uma pessoa ser declarada publicamente, sistematicamente, por 12 anos como impura. Agora, o texto me encanta também por causa, não só dessa mulher, mas por causa de Jesus Cristo. Pelo modo como ele lida com essa mulher, pelo estilo de liderança que ele exerce, e porque o texto diz que ele foi tocado por essa mulher. Você sabe o que isso significa? Quer dizer que, tecnicamente, na tradição do livro de Levíticos, Jesus se tornou impuro também. Cerimonialmente, tecnicamente, ele teria que ser declarado como impuro. Ele não poderia oficiar nenhuma cerimônia religiosa por 7 dias. Você sabe que muitos rabinos hoje, eles não tocam as mulheres, especialmente as mulheres no campo da fertilidade. Eu conheço alguns rabinos que não dão a mão para mulheres. E a razão é simples. Porque se ela estiver menstruada, imediatamente ele fica impuro. E se ele ficar impuro, ele não pode oficiar uma cerimônia religiosa. Tem que passar por um processo de purificação. Jesus não pensa e nem age assim. Ele se deixou ser tocado por uma mulher impura. Talvez alguns de vocês tenham lido o contundente livro do Michel Foucault chamado A História da Loucura. Eu li. Nesse livro, que ele faz uma importantíssima análise do que é a doença no Ocidente, ele diz claramente que a doença, em grande medida, é socialmente determinada. Um grupo tem que dizer, está doente. Jesus Cristo, muito antes do Michel Foucault, porque ele estuda muito o tema dos leprosos, ele tocou leprosos. E ele tocou mulheres com sangue. Jesus não apenas cura a mulher
fisicamente, como ele cura a discriminação contra essa mulher. Isso me encanta no texto. Ah, mas é Foucault, que Foucault escreveu agora, acabou de morrer. Digamos que Foucault é que está influenciado por Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que tocou uma mulher impura e disse: essa discriminação contra essa mulher não é justa. Eu uso o meu prestígio pessoal para purificá-la dessa discriminação. E dos leprosos também. Você se lembra também do modo como Jesus Cristo tratou aquela mulher samaritana? Bom, mulher na antiguidade é sempre... nem se conta as mulheres. Ela era samaritana. Sabe o que quer dizer samaritano? Significa que ela não pertencia a uma boa linhagem. Os judeus não entravam no território das samaritanas. Eles faziam um enorme trabalho. Eles atravessavam o Jordão, passavam por outro lado, para não passar pela samaritana, pela região samaritana. Não é boa linhagem, é mulher. E além disso, teve um monte de homens. Mas Jesus resolve falar com ela publicamente. Ele empresta o prestígio pessoal dele como líder espiritual para resgatar a imagem daquela mulher. É isso que ele faz. E ela fala para ele: escuta, como é que você está falando comigo? Ela não fala essa frase? Porque os homens não falavam, os religiosos não falavam com mulheres samaritanas, principalmente em público. Jesus fala. Jesus fala. Agora, compara Jesus Cristo com outras lideranças de hoje. Eu não estou aqui preocupado em fazer acusação de ninguém. Não me sinto nessa posição, nem quero me colocar nessa posição. Mas eu quero destacar o estilo de Jesus Cristo, que é tão diferente. Há líderes religiosos, há médicos, há empresários de poder, há cineastas, ou simplesmente há namorados e maridos que, quando veem a mulher numa situação de fragilidade, fazem o quê? Abusam da mulher. Essa é a história que está aí. Vocês viram este rapaz que espancou uma empresária agora aí, a tal ponto que ela está internada na UTI não sei quantos dias. Muitos, quando veem a mulher em situação de fraqueza, eles querem usar o corpo da mulher. Não vamos citar os nomes, mas você sabe das lideranças religiosas que têm abusado das mulheres que se colocam sob os cuidados de certos homens, de certos líderes. Eles roubam a dignidade da mulher. Eu estou totalmente comovido com esse movimento que o Papa está fazendo esses dias. Você sabe, ele reuniu o episcopado da Igreja Católica Mundial para discutir e condenar a pedofilia. E você sabe, ele convidou, pela primeira vez na história, uma professora de direito canônico para fazer um discurso lá. E você sabe o que ela disse? Ela disse: o prestígio da igreja depende da condenação desses pedófilos. Nem crianças, nem igrejas podem ser maltratadas e muito menos usar o nome do Evangelho para maltratá-las. À luz do ministério de Jesus Cristo, o feminicídio e a pedofilia são repudiados. Quem espanca mulheres e quem abusa de crianças está longe do ministério gracioso de Jesus Cristo. A ofensa pode ser não física, pode ser apenas moral. De igual modo, ela é reprovável. Agora, o texto gasta a maior parte do tempo descrevendo o encontro de Jesus Cristo com essa mulher doente, esse líder espiritual corajoso e transformador. Gente, o que está faltando na liderança espiritual do mundo de hoje é coragem e poder de transformação. O que nós temos é covardia. Ficar só na regiãozinha segura, onde eu não me arrisco.
Esse é o encontro entre a mulher doente e Jesus Cristo. E o texto começa falando dos movimentos da mulher na direção de Jesus. Ela diz que ela ouviu falar acerca da fama de Jesus. Conferir o verso 26. E assim começa a transformação na vida dela, e eu diria, assim começa a transformação quase sempre. A gente ouve falar de um livro, de uma pessoa, de uma igreja, de um líder espiritual, que quem está em desespero, quem está sem esperança, quem de repente não acredita em mais nada, ouve falar de alguém diferente, alguém que entende, alguém sensível, alguém que se interessa. E Jesus elogia essa mulher. Veja o verso 34. Ele elogia essa mulher pela sua fé. A fé é essa confiança mantida contra as evidências. Depois de você ter sido mal tratada pelos médicos, em todo respeito aqui aos médicos, ela passou por muitos médicos sem sucesso. A fé mantida depois de tantos políticos de ação duvidosa, de tantos empresários gananciosos, de tantos amigos que nos traíram. Isso é a fé. É a manutenção da fé após a experiência difícil. Quantas vezes eu trouxe o meu balde? Disse o Sérgio Pimenta, retratando a mulher samaritana. Quantas vezes eu lancei o meu pote? Diz ele. Quantas vezes a água não me satisfez? A virtude dessa mulher, saudada pelo texto, é a persistência, é a coragem de seguir após tantas experiências de fracasso, após tantas perdas. A fé é ainda acreditar que há um Deus que não me larga a mão, diz a música do Vencedores, o Sérgio. Um Deus que me guia, diz o texto, a música dos Vencedores, e que me leva na direção. Agora, essa mulher ouviu falar de Jesus Cristo, mas ela foi atrás. É por isso ela é elogiada. Ela saiu atrás de Jesus Cristo. Eu não sei de onde que ela veio, como é que ela se fez para lidar com a hemorragia. Ela não ficou em casa reclamando da vida. Quantas pessoas em casa reclamando da vida? Quantas pessoas melancolizando-se e lamentando a vida? Essa mulher vai atrás. E quem vai atrás, encontra. Quem bate, abre-se-lhe-á. Quem pede, recebe. Isso não sou eu que estou dizendo. São os evangelhos. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Se você soubesse com quem você está falando, disse Jesus Cristo para a mulher samaritana, você pediria e receberia a água viva. A mulher doente do texto, quando viu Jesus de longe, no meio daquela multidão, ela disse de si para si: eu preciso chegar mais perto. Eu preciso tocar na sua roupa. E se eu tocar apenas a orla dos seus vestidos, eu serei curada. Isso é fé. E aí eu te pergunto, você não se comove com esse esforço dessa mulher? Jesus Cristo se comoveu. Ela esqueceu o seu cansaço, a sua fraqueza. Ela empurrou a multidão, empurrou um, empurrou outro. Ela se infiltrou no meio de tantas pessoas e conseguiu chegar perto de Jesus e tocou a Jesus Cristo. Que coisa incrível, não é? Na metáfora do Novo Testamento, ela lançou novamente as redes. Ela correu atrás da cura, da ajuda, do socorro.
Que coisa, quando outra vez, no silêncio do nosso quarto, sozinho, porta fechada, nós dirigimos uma oração a Deus. Senhor, eu dirijo a minha oração a Ti. Esses dias um paciente me disse: Sérgio, eu não sei se Deus existe, mas eu orei assim: Deus, se Tu está me ouvindo, se Tu és, essa é a minha oração. Agora, o texto, ele começa com a mulher e ele passa para Jesus. E a gente precisa ver como é que Jesus responde a essa mulher. Esse mestre responde a essa mulher. E a primeira coisa que o texto diz é que essa mulher foi curada por Jesus Cristo. Inconscientemente, mas foi. Virtude saiu dele e curou a mulher. A hemorragia parou. Ela sentiu alguma coisa. Parou a hemorragia. Ela sentiu que seu corpo ficou mais forte. Passou o flagelo dela. Para mim, já seria muito acontecer isso. Porque eu não sei como é que vocês andam, mas eu ando muito cansado de falsas curas. Muito. Eu ando muito cansado dos curandeiros que ganham muito dinheiro e que enganam o povo e que curam pouco. Ou não curam nada. Com Jesus não é assim. Não há fingimento de cura. Com Jesus há cura. Eu tenho a impressão que essa mulher vai repetir o resto da vida essa história. Vai contar para seus amigos, os seus vizinhos, se tiver filhos, para os seus filhos. Eu tinha uma hemorragia há meses. Tinha passado no médico tal e no tal. Olha aqui o laudo. E agora eu estou curado. Mas o texto sugere e diz claramente que Jesus não quis curar essa mulher apenas fisicamente. Você sabe como é que é a história, está lá claro. Jesus estava caminhando e aí um monte de gente empurrando ele parou. E ele disse em voz alta: quem foi que me tocou? Talvez fosse retórico, ele soubesse. Mas ele disse essa pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos ficaram entre olhando, perplexos. Senhor, quem te tocou? 30 pessoas te tocaram. 100 pessoas te tocaram. Talvez 1 milhar de pessoas te tocaram. Como quem te tocou? Estás louco, Jesus Cristo? Faltou falar isso, né? E os discípulos não estavam entendendo nada. E eu me pergunto, quantas vezes a igreja não está entendendo nada do que Deus está fazendo? Nada. Ele está indo para aqui e a igreja está indo para lá. E Jesus insistiu. E ele parou e ele começou a olhar para a multidão. Começou a olhar. E aí seus olhos caíram sobre aquela mulher. Ele viu a mulher. E para mim esse momento me comove, essa troca de olhares de Jesus Cristo com essa mulher. Você sabe que o texto diz que ela tremia. Ela está com tanto medo que ela tremia. Ela tremia de medo. Eu fico pensando, né? O que ela começou a pensar quando Jesus olhou para ela. Talvez ela tenha pensado: será que esse aí vai me tratar como os médicos me trataram? Será que ele vai me tratar como os homens sempre têm me tratado? Será que ele vai me condenar por eu ter roubado o poder dele? Porque isso que ela fez. Ela roubou o poder de Jesus Cristo. Será que ele vai me condenar porque eu o deixei impuro? O
texto não é muito claro, não é muito preciso. Mas a minha fantasia é que quando ela viu o olhar de Jesus Cristo sobre ela, e você lembra, quando Pedro viu o olhar de Jesus Cristo sobre ele, e a gente canta seu maravilhoso olhar, quando ela viu o olhar de Jesus, quando ela sentiu que o seu corpo estava curado, trêmula, com medo, ela gritou: fui eu que te toquei. Quando eu morei no Canadá, eu estava no Regent, e no Regent é associado à Universidade de British Columbia, então é dentro do campus da universidade. E em um determinado momento eu vi lá um cartaz sobre um curso sobre a noção de amor no mundo ocidental. Eu me inscrevi no curso, era um curso eletivo. E eu fiquei muito impressionado com o André Feldman, que ele começou a ensinar sobre o amor completamente baseado em 1 Coríntios 13. Era um judeu. E eu fui me aproximando dele. Falei: André, que coisa? Ele falou: não, eu sou discípulo do Lang. Algumas pessoas aqui talvez conheçam o Lang. O Lang é um grande psiquiatra cristão, inglês, um dos mais importantes do século XX. E ele falou: olha, eu estudei com o Lang na Inglaterra, eu aprendi essas coisas com ele. E ele me convidou: olha, eu tenho um grupo terapêutico, funciona quarta-feira à noite, quer entrar no meu grupo? $100 por mês. Eu paguei, comecei a frequentar. Mas o que me impressionou, e é por isso que eu estou comentando, porque ele tinha um consultório grande em Vancouver, e na entrada do consultório tinha um retrato pintado do Lang. Eu não sei quem fez aquele retrato, que ele tinha trazido de Londres. E quando eu olhei aquele retrato, o retrato me chamou a atenção, porque o Lang tinha um olhar, eu li os livros do Lang, mas eu não conheço o Lang, eu nunca vi o Lang. E quando eu olhei aquele olhar do Lang, ele me impactou, assim, sabe? Porque o Lang retratado ali tinha um olhar forte, firme, mas acolhedor. A minha fantasia é que Jesus Cristo lançou sobre essa mulher esse olhar, forte e acolhedor. Quando a mulher viu o olhar de Jesus Cristo, o texto diz que ela se ajoelhou e depois ela baixou a cabeça e ela contou para Jesus Cristo tudo o que Jesus já sabia. E Jesus respondeu uma palavra em hebraico. Ele disse Shalom, que quer dizer paz. Paz em hebraico quer dizer a paz toda de Deus atinge a sua vida. Eu não te condeno pela tua doença, disse Jesus, ampliando o seu paz. Eu não te condeno pela sua miséria, pela sua dor, pela sua perplexidade, pelo seu pecado. Eu te curo, você toda, o corpo, a alma, o espírito, socialmente. Eu quero o seu bem, eu sou a tua salvação. E a mulher parou de tremer. O seu corpo sentiu, junto com a sua alma, que a salvação tinha chegado. E aí eu não estou inventando nada, porque o texto disse: fica livre do teu mal. Verso 34. Anos atrás eu li um livro impressionante. Até procurei esses dias aí, eu não achei ele em casa e procurei na estante virtual, mas é um livro que está esgotado, estamos cobrando na estante virtual R$1.900 pelo livro. Esgotado. O livro se chama Eu, Porém, Vos Digo, do missionário americano aqui na região da América Latina e teólogo, professor de Princeton, um homem de grande competência intelectual. E ele toma como título do seu livro essa frase de Jesus Cristo que está no Sermão da Montanha: ouviste o que foi dito pelos antigos, não é isso que diz lá? E ele diz o quê? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. E o livro é maravilhoso, porque é um erudito, mas um missionário.
E ele fala de Jesus Cristo na sua originalidade, na diferença de Jesus Cristo de outras lideranças do Antigo Testamento. Fala de Jesus Salvador, libertador. Fala de Jesus Cristo que quando ele se aproxima, ele traz salvação. Você sabe, o livro foi traduzido pelo reverendo Jorge César Mota, não sei se vocês conhecem, um grande pastor presbiteriano da primeira metade do século XX. E o Jorge César Mota conta, no prefácio do livro, na tradução em português, ele está traduzido do inglês para o português, ele conta que o livro já estava praticamente totalmente traduzido, mas ainda não publicado, quando em São Paulo foi preso o grande escritor Monteiro Lobato. E o César Mota falou assim: Lobato está preso. Aquele espírito inquieto do Monteiro Lobato tinha levado ele para prisão, talvez quantos? Década de 30, década de 40, talvez, não sei bem. Aí o reverendo Jorge falou o seguinte: sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar esse livro para o Lobato, na cadeia. E ele fez isso. E o prefácio do livro conta a carta que o Monteiro Lobato mandou para o reverendo Jorge em resposta ao livro. A carta diz: eu devorei esse livro, eu porém vos digo, e eu te agradeço. E ele manda uma frase para o reverendo Jorge César Mota, que eu não me esqueci jamais. O Monteiro Lobato disse: este seu livro trouxe Jesus para a minha prisão. E eu queria destacar essa frase. Eu queria terminar com essa frase, porque eu tenho a impressão que essa história dessa mulher doente pode nos trazer Jesus para a nossa prisão. Qualquer que ela seja. Qualquer que seja a sua, a minha, a nossa miséria, política, profissional, pessoal, saúde, qualquer que seja a questão espiritual na qual você está envolvido, Jesus se aproxima da sua prisão, da sua doença. Ele para tudo e olha nos seus olhos e ele repete para você o que ele disse para aquela mulher: mulher, fica livre do teu mal. A paz seja com você. Se for Jesus, é isso que ele vai fazer. Porque o nome dele é Redentor. Que Deus nos abençoe.